Olá, amigo assinante do canal 5 da NET, que acompanha o programa Os Árabes no Centro-Oeste. Como vocês acompanharam nos programas passados, do René Simões, também da Sarah Fischer, hoje a gente completa essa trilogia de pessoas que, se não tem a descendência direta árabe, tem a vivência de amizade e também a vivência profissional. E hoje, é claro, para completar a trilogia, como eu disse, mais um convidado especial, Yata Anderson. Tudo que vocês pensarem a respeito de rádio, televisão e todos os meios de comunicação, esse homem aqui participou. E também figuras, personalidades do mundo, eu vou dizer, não só do futebol, do esporte também, mundo fashion, cinema, tudo esse homem aqui sabe. Mas ninguém melhor para falar do Yata do que o próprio Yata. Primeiro, é um prazer recebê-lo no programa Os Árabes no Centro-Oeste, aqui em Anápolis, terra acolhedora, como você está vendo. Yata, realmente é um prazer. Eu que sou radialista há cerca de 8 anos, é em pessoas como você que eu me espelho para a carreira, né, para seguir, tomar esse gosto pelo futebol. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, que responsabilidade que você me deu, Deus me livre, nada, né? A gente está aí na luta. Aliás, antes queria fazer uma saudação, uma mensagem a todos os árabes que acompanham o programa, que eu já acompanhei também pela internet. Uma saudação super especial. La ilaha illallah Muhammad Rasulallah. Eu estou falando que é o cara. Bom, antes da gente entrar nessa seara do mundo árabe, vamos historiar um pouquinho Yata. Yata menino, começando no rádio. Como é que foi essa história? Muito cedo, 18 anos, eu já começava a ensaiar alguma coisa no sentido de penetrar no rádio. Que todo brasileiro é rádio. Não conheço uma pessoa que trabalhe em qualquer veículo de comunicação que não tenha uma afinidade com o rádio, que não tenha alguma ligação com o rádio. Eu não sou diferente, eu sou nordestino, eu sou de Cajazeiras, interior da Paraíba, sertão paraibano. Fui para o Rio com 5, 6 anos de idade, fui a João Pessoa, morei 2 anos em João Pessoa, depois fui para o Rio de Janeiro. E lá em João Pessoa eu já ouvia, eu sou flamenguista, até por causa das rádios, né? Rádio Nacional, por exemplo, que aquela época era a grande emissora, talvez nunca o brasileiro terá a oportunidade de ouvir o que a Rádio Nacional fazia. As novas gerações não têm nem ideia do que era isso. Não, nem sabe o que é, porque infelizmente, depois a gente pode falar sobre isso, o rádio atual, mas aquele rádio que levava para todos os cantos do Brasil as principais notícias, guerra, 45, final da guerra, o Repórter-Esso. Nossa. Era uma coisa que até hoje não existe na mídia, não existe em termos de comunicação, o que foi o Repórter-Esso da Rádio Nacional. O país de fato parava para escutar? Parava e acho que era meio-dia, né, se não me engano, e parava porque todo mundo queria saber o que estava acontecendo no mundo, não era nem no Brasil. E era o Repórter-Esso quem levava todas essas informações para a gente, em qualquer lugar onde a gente estivesse, lá em Cajazeiras, no Rio, São Paulo, aqui em Anápolis, enfim, o Repórter-Esso chegava e trazia para a gente as principais notícias do mundo. E inicialmente eu não tinha, assim, optado por nada. 18, 19 anos, a gente está estudando, vem ao quartel, a gente vai servir o exército, aquela coisa toda. É um período de mudança na vida da gente. Mas, para sorte, a gente estava conversando aqui em off antes, eu tive muita sorte. Eu acho que o pouquinho de talento que eu tenho, se é que eu tenho 1000 vezes mais de sorte. Porque, realmente, eu fui muito ajudado, as coisas deram muito certo para mim. Olha só, eu morava no Leblon, garoto, praia, jogava futebol de praia, aquele negócio todo, moravam perto de mim Denis Menezes, o maior repórter brasileiro de rádio de todos os tempos, o Pelé dos repórteres, Sérgio Moraes, um grande narrador, gaúcho, gauchão. Vim aqui com ele na inauguração do Serra Dourada, inclusive, ele narrou, eu fiz reportagem. Contra a seleção portuguesa? Contra a seleção portuguesa. Estava aqui. 75. Já estava aqui. Eu começando, eu tinha 2, 3 anos de rádio. E conhecendo esses dois e mais um outro companheiro nosso que era operador de som, o João Humberto,
João Fogueira, hoje mora em Vitória. Nossa, dois caras expoentes do rádio brasileiro. De repente surge uma vaga na Rádio Globo, do plantão. Plantão lá na rádio. Eu era metido a jogar bola, todo brasileiro é metido a jogar bola, mas jogava futebol de praia, engraçado, interessante. E coincidiu que quando surgiu essa vaga para o plantão da Rádio Globo, eu fui convidado porque os dois influenciaram a minha chamada, através do Celso Garcia, que era o coordenador da rádio, do esportes. A gente pode datar isso aí como o primeiro golpe de sorte? Primeiro golpe de sorte. Então, cheguei na rádio, cheguei na rádio com dois padrinhos, grandes padrinhos, né? E o João Humberto também, que era um grande operador de som, é ainda até hoje, embora aposentado, mas ainda é super competente. E nesse período em que eu fui convidado, ou que não tinha sido convidado ainda, apareceu a chance de ser convidado, realizaram no Rio o primeiro torneio de futebol de salão. E os dois disseram para o Celso, traz o Iata para cá, bota ele aí no plantão, ele não é bobo, um garoto esperto e tal, traz ele para o plantão que a gente ganha também o campeonato. Parecido com aquela história do Ademir, guardadas as proporções, né? 49, lá, não sei quanto, que um técnico disse assim, dê-me o Ademir que eu serei campeão e tal. Aí tiraram o Ademir do Vasco para o Fluminense e foi campeão. Enfim, tem uma história assim. Porque o Vasco tinha um expresso da vitória, né? Aí levaram o Ademir lá para o Fluminense foi campeão. Depois ele voltou para o Vasco. Mas claro, fazendo aqui uma comparação estúpida, né? Porque a diferença é muito grande. Então, fui para lá, mas ganhamos o campeonato, fui artilheiro, fiz gol, tudo que era jogo, enfim. Estava na idade de correr, jogar 2, 3 horas, precisando. Enfim, ganhamos o campeonato e eu acabei ficando na rádio. Fui contratado como plantão. Eu ouvia os jogos, anotava, passava para o locutor lia. O plantão naquela época, então, não fazia locução? Não, hoje aquela era a época de ouro da Rádio Globo. A Rádio Globo tinha 8 locutores. Zé Carlos Araújo, consagrado, garotinho. Zé Carlos era o 5º, 6º, 4º, 3º, sei lá. Tinha 8 locutores. Rui Porto, João Saldanha e Luiz Mendes eram os 3 comentaristas da rádio. Bastava um. Quase nada, então, né? Quase nada. Bastava um. Tinha os 3, ou seja, a rádio tinha, naquele momento, para quem é de agora, eles tinham Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Isso. E você não exagerou? Não exagerei, né? Porque o Saldanha, meu Deus do céu, Papa, meu monstro sagrado, meu ídolo, meu tudo. Né? Eu falar em João, para mim, João Saldanha, eu me arrepio, eu entro em transe e fico pensando nele, lembrando dele, dos momentos que eu vivi com ele, com o João Saldanha. Tive esse privilégio, essa honra e esse privilégio. Mas, enfim, aí fiquei na rádio 1 ano, fazendo plantão. Não era como hoje. Hoje o garoto entra na rádio com 3 meses, faz a Copa do Mundo. Denis Menezes, que eu já falei, ficou 5 anos para fazer uma Copa. Eu fui fazer, isso era 72, 73, eu fui fazer minha primeira Copa em 78. Só na Argentina? Já na Tupi, na Argentina, que eu fui com o Dolce Camargo, outro monstro sagrado do rádio esportivo, nos deixou, mas eu trabalhei com ele até os últimos dias dele aqui com a gente. E nessa época a equipe era o Dolce e o Rui Porto estava lá também, Gerson começando a comentar, um amigo muito querido, Ronaldo Castro, enfim. E dali fiquei 8 anos na Rádio Globo, depois fui para a Rádio Tupi, fui tocando, apareceu uma oportunidade depois para a Manchete. Nesse espaço de tempo aí que eu fiquei parado, eu fui convidado pela Adidas e introduzi no Brasil o Departamento de Relações Públicas da Adidas, porque eu tinha um relacionamento muito bom com os jogadores, com aquela coisa toda, porque eu fazia a minha parte, eu dizia sempre para eles o seguinte, você para mim é notícia até ali o portão, você saiu dali do Maracanã, não me interessa a tua vida particular, não quero saber de você, não quero saber o que você faz, onde você vai, onde você está, nada disso. Então, isso
me ajudou também bastante na minha formação profissional e no meu conceito com os próprios jogadores, com o mundo do outro lado. Havia esse respeito mútuo, né? Respeito mútuo, claro. Respeitava os caras, eles me respeitavam. E até hoje é assim. Quanto com o Paulo César, com o Jairzinho, com essa turma toda à noite, nas festas, nas peladas, me convidam para tudo até hoje. E o pessoal, na época, eles gostavam, né? O Paulo César, Jairzinho, à noite era com eles mesmo. Nossa, era muito bom. Mas era saudável. Era saudável. Eu digo para você que era saudável, que o máximo que essa turma fazia era beber. O máximo, não passava disso. E bebia, não eram burros, não eram pessoas, enfim, que sabiam que aquele momento é passageiro, aquela carreira é efêmera, ela dura 10 anos, no máximo, apogeu, 10 anos. Se der 10 anos, né, se tiver sorte de ter 10 anos de apogeu, é o tempo de um jogador de futebol. Hoje é muito complicado, é muito difícil, porque a própria imprensa mudou muito, né? Hoje há um monopólio terrível para o futebol brasileiro, para o país, para a gente, para nós profissionais de rádio, jornal, de televisão. Há um monopólio que precisa mudar. Você acha que isso está contribuindo muito para... Eu não sei nem colocar direito a palavra. De repente, você tem um monopólio, você é dono de tudo, mas você está contribuindo para matar a sua própria galinha dos ovos de ouro. Você expor demais, é jogo demais. Eu falo até pelo aspecto profissional. Eu sou plantonista de rádio, tem dia que eu não aguento mais ver futebol todo dia, o tempo todo na televisão. É mais ou menos por aí sua visão também? Desgasta o produto? E somente um lado está ganhando. Isso. O problema é esse, que se tivesse todo mundo ganhando, eu combato muito a televisão. A televisão, quando surgiu, eu tinha uma coluna no Jornal dos Esportes, e quando eu percebi que a televisão estava entrando demais com tudo no futebol, eu escrevi, vai matar. Porque o rádio eles não vão matar nunca. Mas que tentam. Não, mas não conseguem, não conseguem. Falava-se muito o seguinte, a televisão vai matar o rádio, a internet vai matar a televisão. É provável que sim, mas a televisão não provocou esse estrago grande no rádio, porque ela não vai nunca, a televisão vai conseguir fazer o que o rádio faz. Nunca, isso vai 200 anos, vai ser a mesma coisa. E o rádio é muito instantâneo, né, Iata? É muito instantâneo. A notícia aconteceu, está aqui, é imediata, exatamente. Eu dou agora, caiu um avião aqui, a gente entra no ar. Isso. Na rádio. Ainda mais com esses aparelhinhos de hoje. Você é uma rádio ambulante. Não manda só a notícia, manda a imagem. Isso, na foto, manda imagem, manda esses iPods, esses negócios aí que eu não conheço nada. É isso que eu pergunto. Como você lida com essa tecnologia? Hoje eu não está querendo nem lidar. Não lido. É até engraçado que nós montamos uma emissora FM no Rio, porque eu resolvi parar com rádio grande, não quero mais trabalhar em rádio grande, nem televisão grande, nem jornal grande, nada disso. Eu quero agora passar meu conhecimento, passar a experiência que eu adquiri nesse tempo todo trabalhando, um grupo de garotos, trabalhar com meninos de faculdade, com estagiários, e mostrar um outro lado, mostrar a verdade para eles, não o que os grandes grupos estão fazendo, que eles estão destruindo. É verdade, né? Estão destruindo. Então, hoje tem a verdade, existe a verdade deles, que eles querem criar a verdade deles, eles querem criar os momentos deles e os outros ficam com nada. Eu acho que até o momento das outras emissoras, já ouvi alguma coisa nesse sentido, das outras emissoras se mobilizarem contra o monopólio, porque senão não vai dar jeito. O jogo 10 horas da noite, meia-noite, o jogo só começa quando termina o programa, aquele negócio todo, e é uma cultura inútil, goela dentro do povo. Isso tudo tem contribuído para destruir os veículos de informação, porque eles não suportam. Pesquisas estão dizendo, não sou eu, que as pesquisas são manipuladas, já estão querendo trazer uma empresa americana para fazer as pesquisas das outras emissoras, fora o monopólio. Quer dizer, eu torço muito para que isso aconteça. Então, o nosso trabalho lá é exatamente esse. Trazer os meninos, trazer um grupo. O mais experiente sou eu. O narrador,
o Marcelo Barros é novo, é um garoto, muito bom narrador, espetacular. Mas nós temos uma emissora que é uma emissora evangélica, mas nós alugamos o horário e estamos levantando, botando a pipa no ar. E não colocaram restrição a respeito de programação esportiva, não? Não, pelo contrário, o dono da emissora, da igreja, lá, o pastor, o bispo, ele nos convidou. O chamamento veio dele. Ele soube que eu estava querendo montar uma equipe com o Marcelo e ele falou, opa, tem um horário aqui, tem um espaço, vamos fazer um... E fizemos um acordo. Nós temos toda a liberdade, nós não temos nenhuma ligação com religião, não tem essa história de religião. A gente respeita todas elas. Eu, particularmente, tenho um respeito muito grande por qualquer opção, não só religiosa, qualquer opção. A única coisa que eu sou contra, a única coisa que eu realmente abomino, detesto, é a burrice, porque o sujeito não é obrigado a ser burro. O cara não pode escolher ser branco ou negro, ele não pode... Ele, às vezes até escolhe a religião, mas quase sempre ele não escolhe. É uma tradição que vem de família, vem de pai, de povos, enfim, uma série de coisas. Agora, o burro, o cara não é obrigado a ser. Ele pode estudar e ele pode... Sou contra essas cotas de cota para negro, para branco, para arma. Se eu fosse negro, eu não queria. Não aceitaria de jeito nenhum. Tá certo. Vamos dar uma pausa? Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do programa Os Árabes do Centro-Oeste. Para quem pegou a conversa no meio do caminho, nosso entrevistado hoje, Yata Anderson. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos para o segundo bloco do programa Os Árabes do Centro-Oeste. Nosso convidado de hoje, Yata Anderson. No primeiro bloco ele falou um pouquinho da sua vivência, né, no mundo do rádio. Vamos falar agora um pouquinho também de televisão. Pioneirismo da Rede Manchete, e a gente sempre fala para as novas gerações, para quem não conheceu a Rede Manchete nos anos 80, chegou a abalar as estruturas da Poderosa. Ou eu estou enganado, Yara? Abalou, mexeu com eles. Mexeu com eles. Eu fiz uma matéria, eu fiz todos os primeiros, tive esse privilégio, tive essa sorte. Quando eu digo eu fiz, parece... prepotência, mas não é. Nós tinha uma equipe muito boa, cinegrafista. Hoje, o operador de VT, naquela época, chama-se Carlos 30, é um dos grandes cinegrafistas hoje da televisão brasileira. Carlos 30, Carlos Brito, Antônio Brito está morando em Salvador, ele é baiano, está em Salvador. E nós tínhamos uma equipe muito boa. Então a gente brincava, se divertia. Olha, eu me diverti muito na Manchete. Foi o meu melhor período profissional, mas eu me diverti muito, porque a gente brincava, mas a gente brincava o dia inteiro. A gente saía só parava aqui, botou câmera, aí parou. E não precisava falar. Todo mundo sabia que aquela hora era a hora de trabalhar. Virava a chave automática. Virava automático. Aí eu falava para ele, eu fiz uma entrevista com... Cita uma. O Zico voltou da Itália. E o Falcão estava no Rio, o Falcão é muito amigo meu. Aí eu convidei o Falcão para ir na casa do Zico para a gente fazer uma matéria. Nós estamos fazendo aqui. Ficou o Zico sentado aí, o Falcão aqui, eu frente para eles. Eu dizia pro câmera assim, Brito, acende a luzinha e deixa comigo. Ele já sabia. Aí a gente fazia o que tinha que fazer, profissionalmente, porque eu tinha muita felicidade. Hoje, quando... Eles contavam, até eu encontro com eles, chama os garotos assim, vem cá, faz uma matéria aí sem escrever, um texto off sem escrever. Eu fazia. Por quê? Você sabe disso. Eu trabalhei em rádio. Mas isso. Vou abrir um parênteses aqui a respeito disso aqui. Eu acho que o rádio é a maior escola para tudo que tem em termos de comunicação, porque você não tem a imagem a seu favor, você tem que falar. Se você ficar quieto, e aí? Ninguém está escutando nada. Então você tem que improvisar o tempo todo. Às vezes a matéria não entra, às vezes a pessoa que você chama não aparece. Então você tem o poder da improvisação que dá esse... Não é o dom, é uma coisa que você aprende no dia a dia e quando você vai fazer televisão, migra, por exemplo, do rádio para a televisão, é moleza de fazer. Mole. E eu fui fazer... Meu primeiro texto off, eu lembro que eu fui fazer na Federação de Futebol, uma matéria que teve lá, assinatura de contrato, federação com... televisão, acho que foi isso. E quando terminou a matéria, eu prestei atenção no assunto, qual era. Aí eu chamei o Brito. Brito, liga aí, vamos fazer o texto.
cadê o... Tem nada escrito? Eu falei, escreveu o quê, pô? Tá aqui, pô. É experiência de rádio. Claro. O rádio você sintetiza, você é prolixo, se precisar. Né? Porque eu também vou abrir um parênteses. Eu aprendi, quando eu falo da minha sorte, eu trabalhei com o João Saldanha. João Saldanha foi o maior dos maiores de todos os profissionais de rádio, televisão e jornal. Mistura tudo. Não tem a metade do João Saldanha. Com todo o respeito que eu tenho a outros grandes profissionais também, mas o João Saldanha... Mas você pode ter certeza que os outros também têm, em 99% dos casos, a mesma opinião sua. E o João, quando eu comecei na rádio, nós tínhamos olha, outra coincidência, o João morava no mesmo bairro que eu, no Leblon. E o time que eu jogava na praia, o Colômbia, que revelou Paulo César Lima, é o único time de praia que tem um campeão do mundo. Paulo César Lima jogava com a gente, Caju. Conheço desde garotinho. E o João ia ver nossos jogos. Antes de eu trabalhar, ele já me conhecia, das peladas e tal. Quando eu dei de cara com o João lá na rádio, da Rádio Globo, aquelas conversas, então um dia ele falou para mim assim, Yata, se você não fizer uma entrevista com 3 perguntas ou uma matéria numa lauda, desista de ser jornalista. Na lata, assim. Na lata. Eu falei, meu Deus, isso como era o estilo dele também. Até hoje nunca saiu da minha cabeça. Foi a primeira grande lição que ele passou para mim e outros depois passaram, o próprio Celso Garcia, Valdir Amaral, monstro, daqui de Goiás. Antônio Porto também de Goiás, que foi quem lançou meu apelido no rádio. Mesmo? Amigo do Rei, foi Antônio Porto. O amigo do Rei. Então. Amigo do Rei. Bom, então a gente tem que passar isso para os meninos. E na Copa, em 1986, eu tinha sido convidado para ir para a Manchete 3 meses antes da inauguração. Foi a própria família Bloch ou... Não, foi através do Aristélio Andrade, um jornalista, amigo meu. Eu me conhecia e eu estava, nessa época eu estava na Adidas, te falei sobre a criação do departamento lá e fiquei mais 3 anos lá, 4 anos. Aí eles me chamaram para a Manchete. Manchete era um negócio do outro mundo. Eu, quando vi aquelas ilhas de edição, uma coisa que eu não... Se perguntar o nome de microfone, nunca esqueci. Ikegama era o material que eles trouxeram de câmeras. A coisa mais moderna que tinha no mundo. Todo material de altíssimo nível. Não, meteram de comprar tudo, que era para brigar mesmo pela audiência. E brigou, ganhou até com o Pantanal, ganhou várias coisas. E quando eu fui para lá, eu não rezo na mesma cartilha do monopólio. Acho que já deu para perceber isso. E eu faço questão que fique bem claro, eu não gosto. Não gosto. Acho que eles são um mal para o país. E digo isso abertamente, não tenho nenhum medo de dizer, nunca não me constrange, não é falta de ética, porque eu sou ético com quem é ético. Com quem não é, eu não faço a menor questão de ser ético. Bom, enfim, quando eu fui para lá, eu falei, eu vou dar muito pau nesses caras, mas vou, e dei muito. Botei Joaquim Cruz no ar, ao vivo, eu estava só ao lado de Ademar Ferreira da Silva. Só isso. No Coliseu, em Los Angeles, quando Joaquim Cruz ganhou a única medalha de ouro de pista do Brasil até hoje. Eu narrei a prova. Eu e Ademar Ferreira da Silva do meu lado, narramos a prova. E eu desci para ir buscar o Joaquim Cruz. Eu não conhecia muito ele, não. Tinha conhecido ali mesmo durante a Olimpíada. E eles estavam lá, os concorrentes estavam lá, com 8 pessoas. 8. Joaquim, vamos lá, não sei o que, vamos lá. E eu tinha falado para o Ademar. A gente entrava, a Manchete entrava no ar, na hora que a gente quisesse. Apertava um botão, botava no ar. Eu falei, Ademar, segura aqui que eu vou trazer o Joaquim. Quando eu disse, os caras tudo lá. Aí, vamos, não sei o quê. O nosso patrão vai te dar uma casa e o telefone, tua mãe está no telefone, vamos botar tua mãe para falar contigo, não sei o quê, papapá. Eu lembro disso como se fosse hoje, já. Vamos te dar uma casa. Ele falou assim, dá para Zequinha, não preciso de casa. Bom, conclusão, eu vim
chamei ele num canto, assim, os caras estavam, olha, Joaquim, vai, que eu vou pegar. Eu tomei a cabine, está na frente da deles. Aí, vai, não vai, tinha que subir as escadas. Não tinha elevador, no Coliseu. No Coliseu. No Coliseu, em Los Angeles. Aí convencemos, eles talvez nem tenham convencido muito, mas eu convenci. Joaquim, vamos embora, vamos lá, pô, tu vai me ajudar e tal, não sei o que. Vamos. Aí, quando eu cheguei perto do último lance de escada, eu fui na frente, falei com o Ademar, chama o Rio. Ademar, pá, alô Rio, bota no ar. Eu botava a imagem da corrida. Puxou o link. Quando nós aparecemos assim no cabine deles, era lá para a esquerda, eu segurei o Joaquim, senta aqui, botei ele no meu lugar. Aí estavam Ademar Ferreira da Silva e Joaquim Cruz. Só. Aí eu abri, estamos aqui em Los Angeles, primeira vez que o Joaquim Cruz vai falar para o mundo. Não é para o Brasil, não, para o mundo. Foi a primeira entrevista dele, depois de ganhar a medalha de ouro nos 800 metros. Até uma vez encontrei num desses encontros aí de esportistas, Sebastian Coe, que correu essa prova. Correu essa prova, mas estava mal, já estava terminando e tudo. Bom, enfim, dei esse furo e dei muitos mais. Dei um com o Leandro quando não foi para a seleção, dei na frente deles. Enfim, me motivou muito e foi o meu melhor período profissional. Profissionalmente falando, foi o meu melhor período como repórter, porque eu não tenho nenhuma preocupação em dizer, ganhei dinheiro, a Manchete dava uma diária muito boa, ganhei dinheiro, porque também fiquei 2 meses para fazer a Olimpíada e 3 para fazer a Copa do Mundo. Então eles pagavam bem, gratificavam bem, e quando nós terminamos a Olimpíada, eles me ofereceram uma passagem para ir para qualquer país do mundo que eu quisesse. Me dava uma semana. Não, era assim, um projeto que não tinha como dar errado. Deu errado porque foi no Brasil. Se fosse em outro lugar, não teria dado errado. Fica essa questão. Quando a gente há forças externas, há forças... Teve ingerências? Muitas. Nós sofremos muita assim, problema de faltar luz, de muitas coincidências. Estranhamente, né? Estranhamente. A gente falava até que eram marcianos. Os marcianos chegaram. mas foi muito legal, foi muito bom. Eu repito, foi o meu melhor período como jornalista, porque eu amadureci, né, profissionalmente, e ganhei, fui recompensado pelo trabalho, fui recompensado, fui reconhecido, ganhei muitos prêmios com reportagens. Ganhei um prêmio que eu nunca esqueço, e eu sempre gosto de citar, do mestre Arthur da Távola. Ganhei 2 prêmios com essa matéria do Leandro que eu fiz, que a concorrência estava em Teresópolis e eu estava em Cabo Frio, na casa dele, fazendo essa matéria. Você lembra, né, que você via? Eu acompanhava. Eu morei em Brasília de 81 a 90. Invariavelmente, a Manchete o tempo todo. Quando surgiu, eu falei, puxa vida, uma coisa interessante, diferente no ar. Então, eu acompanhava diariamente. A Manchete esportiva, os jornais à noite passavam também, novelas, toda a programação. Eu acompanhava o tempo todo. Tinha a primeira e segunda edição. E quando nós fomos para a Toca da Raposa, nós tínhamos um programa ao meio-dia. Na época, se não me engano, Alberto Léo... Márcio Guedes, Alberto Léo, eu, o Saldanha. Era um time muito. Paulo Stein. Era uma turma muito boa. Muita gente que está aí hoje trabalhando em outras emissoras, pessoas realmente formidáveis, profissionais de altíssimo nível. E os treinos terminavam 11 e pouco, e a concorrência entrava 11h30, entrava no ar. E tinha também, será que eu me lembro bem, aquele dilema do Zico, vai ou não vai jogar a Copa? Contusão do Zico ou não? Então todo mundo naquela apreensão nos treinos. E eu dei isso já na Copa, eu dei que o Zico não ia jogar a Copa do Mundo. Zico é meu amigo, eu conheci Zico com 14 anos, que eu era amigo do Edu. Zico nem pensava. Eu acho que ele nasceu pensando em jogar futebol. E aquele papo que o Edu era tão bom quanto o Zico? Não, né? Não. Tem gente que força isso. Não, isso não digo que seja uma brincadeira, porque eu estaria desmerecendo o Edu. O futebol do Edu foi um grande jogador.
fantástico. Hoje, no Brasil, não tem um jogador igual a ele. Não tem, nem Neymar. O mal dele foi jogar no América? Seria Não. O mal dele não tem mal. Não tem mal nenhum. Ele jogou no América o que ele sabia, o potencial dele todo era aquele. Mas comparar com o Zico, não. Zico foi o maior jogador que eu vi, depois do Pelé. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Junta Messi, Maradona, todo mundo, eu sou mais o Zico. Porque eu vi a carreira dele toda, eu vi ele no juvenil, eu tenho camisa dele autografada no juvenil. Então eu vi no juvenil, joguei com ele várias peladas, todo fim de ano a gente jogava pelada junto. E o trato, família toda. E o trato pessoal? 10. É tudo aquilo que a gente vê na TV. A mesma coisa do jogador. Excepcional, fora de série, maravilhoso. Eu vi coisa que o Zico, talvez quem esteja nos vendo considere uma forçação de barra, amizade. Mas amizade é parte. Amizade é parte. Eu não vi nenhum jogador igual o Zico depois do Pelé. Que, aliás, eu não comparo. Sempre que pedem, e eu estou escrevendo um livro, no meu livro tem a seleção dos maiores jogadores que eu vi na minha vida. Brasileiros, separados e estrangeiros. O Pelé não está na minha seleção. Vou botar ele para quê? Ele está acima, né? Mas pode adiantar alguma coisa? Pelé é marciano. Pode adiantar alguma coisa? Da seleção? Zico, Falcão, Luiz Pereira, o maior jogador que eu vi de defesa. Todo mundo. Luiz Pereira, Luiz Chevalier. E com aquele jeito, desajeitado, o joelho virado. Nunca perdeu uma dividida, nunca perdeu uma corrida. Não tinha jogador mais veloz que ele. Velocíssimo. Leão. Goleiro? Leão. Lateral direito. Carlos Alberto Torres, claro. Leandro. Botei de zagueiro, porque ele jogou de zagueiro também. No final da carreira. Monstro. Luiz Pereira e Júnior. Falcão, rapaz, é muito difícil. Falcão, Zico, Dirceu Lopes, Jairzinho. Jairzinho com ponta de lança mesmo? Jairzinho ponta direita. Com ponta direita. Com ponta direita. Jairzinho. Se eu não me engano é isso, Jairzinho. Botei Dirceu Lopes, não botei? Dirceu Lopes também. Jairzinho, Tostão e Paulo César. Paulo César Caju. O time tá mais ou menos isso. É difícil, muito difícil escolher, porque a gente aí tem aquela coisa da amizade, já você fica pendendo para um, para outro, que isso não é profissionalismo, isso é outra coisa. Claro. Isso é você está fazendo um retorno, né? Indo lá no passado, buscar algumas coisas e tal. E é bom frisar, mas jogadores que você viu atuar. Que eu vi atuar. Porque tem muita gente que fala, não, o Zizinho foi craque de bola, Federreich, aquela coisa toda, mas não tem Garrincha, por exemplo, é outro que eu excetuo, porque eu vi pouco o Garrincha jogar. Por incrível que pareça, eu vi pouco. Mas ele também no patamar acima. E também tiro também. Tiro. Pelé, Garrincha, eu tiro. E fica assim, e deixa uma opção de gente boa, né? Que hoje não tem mais, hoje tá aí o Walter, né? Que, aliás, eu sou fã acho ele maravilhoso. Acho ele um baita jogador. Tá na minha seleção do ano. Já fiz a minha seleção do ano. Já está no Facebook, vou divulgar quando eu voltar para o Rio. Segunda-feira eu vou lançar a minha seleção do ano. Porque eu sou muito afoito, eu confio muito em mim, no meu taco. Confio bastante. E está no Facebook, quem quiser procurar. Na 21ª rodada, eu escrevi no Facebook. Já tinha seleção? Não, na 21ª rodada, eu disse, só tem 3 times disputando o campeonato. Cruzeiro, Atlético Paranaense e Grêmio. Na 21ª, nós estamos na 34ª. Na 21ª, eu dei os 3 que hoje estão brigando pelo terceiro, pelas duas últimas, só sobraram 2. A primeira já acabou, já do Cruzeiro. E mais, 3 rodadas depois eu falei, campeão é o Cruzeiro. Eu não disse que ia ser, que poderia ser, não. Eu disse que era já o campeão. Tá certo. A gente fecha o segundo bloco. Puxa vida, o tempo passa rápido, né? No terceiro e último bloco, a gente vai falar um pouquinho de mundo árabe, e ata também como andarilho, vamos colocar assim, não um mascate, né?
Pode falar de mascate ou estou forçando muito? O mascate do mundo da bola, né? Só para fazer uma analogia com os árabes, né? Com os patrícios, é claro, a gente faz isso em tom de brincadeira. Daqui a pouco a gente volta então para esse terceiro bloco. Vamos documentar ou mostrar tudo que ele falou aqui em fotos e falar um pouquinho também do mundo árabe. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Os Árabes no Centro-Oeste. Para quem não pôde acompanhar o primeiro ou o segundo bloco, a gente frisa sempre que tem as reprises durante a semana. Nosso convidado de hoje, Yatta Anderson, tudo que ele falou, ele citou, também está registrado. Não está só a memória, né? Só de fala, mas também está registrado em fotografias. E interessante que a primeira foto do Yatta é com um personagem pouco conhecido. Eu tenho a impressão até que, se mostrar a foto aqui, vocês não vão nem conhecer, nem saber quem que é. Quem que é esse personagem, Yatta? Que eu não estou conhecendo, não. Coincidência, né? Está aqui o Yatta com o abraço do seu irmão, Edson. 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 A primeira foto que eu fiz como repórter de campo, 21 anos, 22 anos, 21, 22 anos. E, como eu disse, tive muita sorte. Uma delas foi ter conhecido Pelé, que me ajudou muito. Além de ter visto, né, jogar. Deu esse privilégio? Ter visto, ter convivido com ele. Passado o Réveillon na casa dele, não na casa dele, mas no Rio. E despedida dele, fui a despedida na Ponte Preta, fui na seleção, fui na despedida do Cosmos. Tenho todas as camisas dele, todas. Ele me deu, não pedi nenhuma, todas elas ele me deu. A branca do Santos, a listrada preta e branca do Santos, a do Cosmos, que ele mandou de lá para mim, através do Sargentelli, ele mandou a branca. Eu tenho uma branca e tenho da seleção. Um dia eu falei para ele, falou assim, nem eu tenho. Levaram um dia. Mas é isso, fui super privilegiado, né? Fiz matérias maravilhosas com ele, exclusivas, inclusive. E como amigo do rei, trata o rei? Edson, Pelé, irmão? Rei. Simples assim? Manda e-mail para ele, rei. E o que ele acha disso? Ele me chama de camisa 10. Camisa 10. Mas quem não conhece, eu até outro dia uma pessoa que eu não conheço entrou no Facebook lá e falando que não gostava dele, não sei o quê. Tudo bem, é um direito seu. Claro. Vou mudar a sua opinião, mas eu lamento você não conhecer e não gostar. Porque eu não gostar de uma pessoa que eu conheça, que saiba dos problemas dele, não através de jornal, de rádio, que disse. Muitos deles dizem o que querem dizer, o que convém, né? É complicado. Imagina ele responder isso tudo, ele não faria outra coisa na vida a não ser responder. Isso aí, ia ficar o dia todo só respondendo coisas que falam. Eu não conheço nenhuma pessoa igual ao Pelé. Pelé, para mim, é como da minha família, como meus irmãos, ele me trata assim. Tá certo. Vamos falar um pouquinho agora, e afinal é o propósito do nosso programa, é claro, mundo árabe. Como foi essa experiência? Você já frisou que é formado, é claro, em educação física. A experiência Yatta deixou o mundo do... Vamos falar o seguinte, deixou de ser o atirador. Deixou a praia, aquela vida boa e tudo. Aí foi comer areia também lá no deserto. Fui morar em Meca, mas foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Eu, recém-formado, tinha 4 anos de formado. Vou situar no tempo e espaço, que ano? Eu fiz o curso de Educação Física de 82 a 85, 2, 3, 4, 5, na Universidade de Castelo Branco. E estava recém-formado, depois fiz pós-graduação técnica de futebol, 1 ano na Universidade do Rio de Janeiro, UERJ. Mas já pensando nisso? Não. Eu fui fazer eu fiz o curso de Educação Física pensando exclusivamente em melhorar a minha condição de repórter, de jornalista. De tudo. Exatamente. Então, não ficar naquela dúvida, dizer que o cara distendeu a batata da perna. Eu acho isso horroroso. Acho que o profissional tem que saber que todo músculo tem um nome. E ele é obrigado a saber, pelo menos na minha concepção. Não quero que ninguém seja professor de educação física. Se o cara quiser fazer, faz como eu. Fui lá e fiz. E me ajudou muitíssimo. Bom, eu, recém-formado, 4 anos, recebi um convite do Carlos Roberto, que jogou com o Jairzinho na época
de ouro do Botafogo, que time de 67, 68, Foi bicampeão 67, 68. Bicampeão, Carlos Roberto e Gerson, Ney, Conceição, enfim. Carlos Roberto é o treinador e me convidou para trabalhar com o Jairzinho. O Jairzinho estava no Werda, Nadi Werda, de Meca. Um time pequeno, mas que no meio da temporada o preparador físico teve que voltar para o Brasil e ele me chamou. Quer ir? Eu digo, para onde? Para Meca. Eu digo, Meca? Morar em Meca? Aquela Meca? Aquela mesmo? Onde os muçulmanos vão ter a Kaaba? Meca. Eu digo, amanhã. Vou amanhã. Em nenhum momento bateu dúvida? Pelo contrário, eu fiquei... Nossa, fui para casa nem dormi. Porra, comecei a morar na Arábia Saudita. Nossa, é tudo que eu quero. Eu fiz um contrato, acho que foi $3 mil, um negócio assim, pequeno. Mas fui trabalhar com um amigo meu, Jairzinho, amigo meu, de muitos anos, servimos o exército juntos, inclusive. Fui trabalhar com ele. Só que quando eu cheguei lá, o Jair não estava mais no clube, já tinha saído, porque eu ouvi um desencontro dele, um desacerto dele com o presidente, com o príncipe lá, o presidente do clube, com relação à posição dele, se ele seria o treinador do time ou o coordenador geral das divisões de base, que ele queria que o Jair passasse a experiência dele como campeão do mundo, jogador, para os garotos. E ele não queria, ele queria dar continuidade ao trabalho dele. Enfim, ele saiu do time. Eu fiquei e veio um técnico egípcio, Mr. Mimi, não lembro o nome dele completo, Mr. Mimi, você é conhecido lá como Mr. Mimi. E ele gostou do meu trabalho. Eu falei assim, eu vou embora. O que eu vou fazer aqui? Eu vim para trabalhar com o Jairzinho. Mas eu tinha um contrato de 2 anos. Mas eles gostaram do trabalho. Enfim, eu tinha muita dificuldade porque eu morava ao lado do clube, fica ao lado da entrada de Meca. Acho que o pessoal conhece, né? O pessoal que está acompanhando o programa com certeza conhece. Mas uma vez foi lá. Eu morava perto daquela entrada, tem uma entrada principal para entrar em Meca, tem como se fosse um pedágio. Várias entradas, o pessoal vai entrando por ali, porque eles fiscalizam também, porque ali é uma terra... ali é uma terra de muçulmana, não é para qualquer um. Tanto que eu não entrei. Gostaria muito de ter conhecido dentro, ter visto a pedra, a Kaaba, de perto, não vi, só via na televisão, de noite, quando o pessoal ia para lá para fazer as voltas, 7 voltas, aquela coisa toda, entendo pouca coisa disso, da história, mas conheço alguma coisa, porque eu lia muito e estudei, passei a estudar. No primeiro dia que eu cheguei, tinha um colega meu, tornou-se meu amigo, que morava no Paraná e estudava lá dentro, ficou sendo meu intérprete. E ele me ensinava árabe e eu passava português para os jogadores. A base de bola, chuta, dribla, passo. Eu passei 25 palavras para eles em português e eles passaram 25 para mim em árabe. Então a gente tinha uma troca muito boa. 50 palavras dava você. Fora que você vai pegando o dia a dia, né? Vai conhecendo as palavras dia a dia, tal, eu estudava. Então eu tive muita dificuldade no começo pelo calor, pelo idioma, pela dificuldade de não poder entrar na cidade que eu queria ver. Mas a gente ia toda quinta-feira, você sabe que é o fim de semana árabe, quinta e sexta, né? A gente ia para Jeddah. Aí lá estava o Lazzaroni, estava o Zanata, tinha uma turma que trabalhava no Arli. E a gente ia para lá, passava o fim de semana. Então, olha, foi maravilhoso, sensacional, espetacular, gostei muito. Fizemos um campeonato bom. O time não caiu, que era o objetivo da gente, era o time não cair. E eu aprendi bastante, estudei muito a religião, o islamismo, estudei muito, lia muito. Gosto até hoje, sempre que posso, eu leio. Embora tenha a minha religião, mas como eu falei, eu respeito todas elas, admiro, gosto, sempre que eu posso eu leio, porque eu acho que você aprender... Cultura nunca é demais. E a gente não pode ter pretensão também de estar indo para um lugar diferente e querer que o lugar se adapte a gente, né? A gente tem que procurar essa adaptação. Mas sei da história toda da água, da Zamzam, e fui à mina, né? Que é perto da cidade, fui lá conhecer, vi a peregrinação do período do Hajj, eu estava lá,
bilhões e milhões de pessoas do mundo todo. E qual a todo. visão de um ocidental desse universo, que é totalmente distinto do nosso? Fantástico, assim, uma coisa do outro mundo, né? Porque você nunca viu aquilo, nem em filme é difícil você ver. Imagina se ali, convivendo com aquelas pessoas, eu lamentei só não ter podido entrar. E a questão dos príncipes? Porque tem os príncipes são de fato generosos, né, de premiações especiais, acontece muito disso mesmo, ou está mais no Reino das Mil e Uma Noites? Não, tem eu pensava em comprar um tapete voador. Falei pro Jair, tem uma foto aqui, eu e Jair numa loja, fomos perguntar o preço de um tapete, $1 milhão. O cara falou, $1 milhão. O tapete ficava assim, pregado assim na parede, pendurado, sei lá. O cara ajeitou lá. Mas eu pensava em comprar um tapete voador, inclusive, para trazer para cá. Mas, claro, a gente fantasiou muito antes de ir, mas a realidade foi o seguinte, eu amei a Arábia Saudita. E depois voltei. Fiz esse trabalho no Herda e a seleção brasileira jogou um campeonato mundial da juventude, que Portugal foi campeã. A geração do Figo, certo, aquela geração maravilhosa de Portugal, e eu estava lá, em Jeddah. Foi até o Cicerone, o nosso queridíssimo, bravo René Simões era o técnico, que esteve aqui com vocês aqui no programa, né? Um grande amigo meu, muito querido, jogamos muito futebol juntos, enfim. E o René era bom de bola? O René joga bem, joga bem. Não joga tanto quanto eu, mas... Eu queria dirimir essa dor. Eu era assim meio... Eu não era o Walter, porque o Walter é muito técnico. Eu era mais Hernani, eu só fazia gol. Mas enfim, eu fiz esse trabalho lá, graças a Deus foi muito bom, o trabalho foi reconhecido. E 6 meses depois eu recebi um convite para ir para Jeddah, para Riad. Riad é capital, né? Todo mundo sabe. E eu fui para o maior clube da Arábia Saudita, que é o Hilal. Fui para lá para trabalhar no primeiro time com o Joel Santana, mas no meio do caminho houve uma mudança e para não criar problema, não me aborrecer, eu fiquei na equipe de baixo, no Júnior, com o Otto Valentim, que também é um grande treinador de futebol. E com o Otto Valentim, com o Elmo Alves, que era um amigo meu, um colega meu, nós tínhamos uma academia juntos. E, enfim, passei aí, fiquei 9 meses até a Guerra do Golfo. Eu estava lá, estava em Jeddah quando o Saddam Hussein invadiu. O Iraque invadiu o Kuwait, eles fugiram para lá, para a Arábia deu todo o apoio, enfim, aquela coisa toda. E depois, quando os aliados, os americanos, né, invadiram para tirar os iraquianos de lá, do Kuwait. E eu estava lá. Foi num dia 16 de janeiro que eles invadiram, e eu tinha terminado meu contrato no dia 15. Eu estava no aeroporto embarcando. Puxa, eu não embarquei por 40 minutos, e não morri porque Deus não quis também, porque eu estava no aeroporto, e quando estourou a guerra, a invasão... E é assustador, Yato? Olha, eu confesso a você, eu sentei esperando a morte. Se é que a morte a gente espera, né? Mas sentei porque não tinha mais o que fazer. Eles me expulsaram do aeroporto. Eles me expulsaram assim, a gente do aeroporto, falando em árabe. Eu não entendi o que estava acontecendo. Só via as pessoas correndo. Terremoto. Já viu o filme Terremoto? Aquilo. Filme de... Esse tipo de filme. E as pessoas correndo. Aí o cara me atingiu, me deu um fuzil nas costas. Não, ele não queria me agredir, ele queria que eu saísse correndo. E saímos correndo, e, bom, nessa brincadeira eu não embarquei, perdi 4 malas, deixei 4 malas lá, minhas, meus livros, as coisas que eu tinha comprado para minha família, presentes e tudo. Mas felizmente eu escapei. Fui lá para fora do aeroporto, botaram a gente fora do aeroporto, e aquela coisa de invasão, de escude, de não sei o que. Eu fiquei 10 dias ainda em Jeddah, caindo em Riad, caindo escude a toda hora, batia, a gente ouvia o barulho, via aquele negócio todo, e via na televisão. Zero. Nada. Eu entrei nas televisões aí, todas elas, fiz boletim de lá e tudo. Um dia caiu um escude perto da nossa casa. Eu estava na casa do Lori Sandri, um catarinense, um técnico daqui. Eu fui para a casa dele porque a gente morava numa torre muito alta. Eu falei, essa torre aqui
é fácil de atingir, vamos para um lugar melhor. A gente ficava na casa dele. Então, quando os escudos saíam lá da fronteira, passavam por Damã, eles estavam em Damã, que é uma cidade lá do norte, acho que é norte. E os escudos não tinham muita direção? Não, eles chegavam lá, eles saíam, quando passava, eles telefonavam pra gente, tá indo. Se prepara aí. Quando a sirene tocava na cidade para recolher, a gente já sabia. A gente já sabia que ia chegar. E a gente ia para o banheiro, fechava as portas, fechava tudo, botava máscara, porque tinha aquela dúvida sobre problema dos gases, né? E foi muito, muito difícil. E eu falando para o Joel, para os caras, o Léo, o preparador físico dele, Antônio Melo, consagradíssimo aí, um grande preparador, um profissional maravilhoso. Melo, vamos embora mesmo, vamos sair daqui, a gente vai embora, a gente vai lá para Meca, para Jeddah, depois a gente volta. Não vou perder o contrato, não sei o quê. O contrato deles era muito alto, o meu não era tanto, mas eu falei, eu vou. Aí aluguei um táxi, eu e um fisioterapeuta de São Paulo, um rapaz que mora em São Paulo, não sei se ele está aqui ou voltou para lá, nós alugamos, ele tinha 2 filhos, falei, rapaz, tu vai ficar aqui com tua mulher, 2 filhos, vamos embora, vamos sair daqui. Aí alugamos um táxi grandão, as malas, tudo dentro. Ele foi no carrinho dele, eu fui como motorista no táxi. Nós saímos no dia 26 de janeiro de 1991. Nós saímos às 6 horas da noite de Riad, passamos por Meca, chegamos em Jeddah às 6 horas da noite do dia seguinte. 24 horas, deserto, e fomos parados 13 vezes pela polícia Mas a gente tinha a documentação toda dada pelo clube, que a gente estava liberado para sair, que a gente trabalhava no clube, aquele negócio todo, tinha contrato, mas pararam a gente 13 vezes. E toda parada abria a mala, tirava tudo, botava tudo para dentro. Levamos 24 horas no táxi sem comer. Parei para comer num lugar lá que a gente achou que tinha comida, o cara botou uma tigela assim, um negócio de arroz com a mão. Aí passou a fome, enfim, foi um sufoco. Mas isso eles não têm culpa de nada. Pelo contrário, eu só tenho que agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de ter conhecido a Arábia Saudita, de ter conhecido um novo estilo de vida, um novo padrão de vida, um modelo de vida, pessoas ricas, pessoas pobres, príncipes riquíssimos, príncipes menos ricos e tal, mas aquela história, eu não bebo bebida alcoólica, não bebo, nunca bebi, coisa de adolescente, mas não gosto, não suporto bebida alcoólica, então eu não tinha esse problema. Outros que poderia ser um problema levar uma namorada, também essas coisas que a gente sabe. Então, quando a gente vai para um determinado lugar, a gente tem que se adaptar. Eu não vou querer mudar o padrão de vida deles, eu tenho que mudar o meu. Milhões de anos, milhares de anos. A história da humanidade foi a sua vida. Mas foi uma experiência fantástica. Eu fico alucinado. Eu tenho um amigo, Mohamed Abaikan, um advogado que tornou-se meu amigo lá em Riad. Ele esteve aqui o mês passado. Ele chega, me liga, traz tâmara, nahala, traz tâmara para mim, traz as músicas, eu gosto daquela música, eu adoro. E eu falo sempre para ele, quando é que você vai me levar de volta para lá? Pelo menos para passar um mês lá em Riad, Jeddah, Meca, quero ir de novo, eu quero voltar lá, conhecer. Estou esperando que abra um dia, a gente voltar lá para rever, para matar saudade, pelo menos, que eu achei, nossa, aquelas excursões que a gente fazia pelo deserto, coisa maravilhosa. Bom, pena que o tempo do programa é curto, foi um tempo de futebol, 45 minutos, né? Até sintomático, né? Entre radialistas, né? É até bom. Yata, para a gente encerrar, claro, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, eu vou fazer um pedido especial aqui, para quem está querendo ingressar hoje na carreira do jornalismo, mais especificamente do radialismo, né? Do rádio, que é a paixão comum, inclusive nossa. Bom, quem quiser fazer comunicação,
faça rádio. Não importa que tipo de comunicação você vai fazer. Hoje há uma diversidade muito grande. A mídia hoje ela é muito abrangente. Você faz mídia hoje em casa. Claro. Você faz hoje pelo computador. Mas faça rádio. É o conselho que eu dou a quem quiser trabalhar em qualquer veículo de comunicação, seja televisão, seja jornal, mídia em casa, fazer por computador, Facebook, o que for. Faça rádio. O rádio te dá poder de síntese, prolixidade se você quiser, se for necessário. Eu já segurei uma transmissão 1 hora sozinho. 1 hora sozinho. Um jogo Flamengo e Grêmio em Porto Alegre. Faltou luz na cabine. Era até o Antônio Porto, o goiano, estava narrando. E eu segurei a jornada 1 hora sozinho. O time chegou e dá para você segurar. Se não fizer rádio, não faz isso. Não faz como eu fiz e outros fazem. Matéria, texto off, de improviso, sem escrever uma palavra. Fiz 8 minutos em Guadalajara, porque o rapaz que estava de plantão não acordou de jeito nenhum, e era minha folga, me chamaram, eu só fiz isso assim, botei a mão no cabelo, que eu não uso pente, né, ajeitei assim, quando eu botei o fone, o Paulo Stein falou, vamos a Guadalajara, e eu estava no ar, não tinha nem escovado os dentes, eu falei assim, ali a seleção brasileira está dormindo, e usei a minha prática de rádio. E os caras, tem 8 minutos, não sei o que. Eu digo, dá 80 que eu faço também. Então, é rádio. Rádio. 1 ano de rádio é melhor que 4 anos de faculdade. E outra coisa, não se iludam, não pensem que vocês vão sair da faculdade, jornalistas, não vão. A faculdade vai te dar conhecimento, algum conhecimento. Jornalismo se faz com prática, com dedicação e, acima de tudo, muito estudo. Você tem que estudar muito, tem que ler, tem que saber o que acontece no mundo, tem que conhecer o futebol espanhol, tem que conhecer o futebol italiano. Hoje, se você for jornalista esportivo, quiser fazer jornalismo esportivo, você tem que saber o time do Real Madrid de ponta a ponta. Cacilha, Arbeloa, Pepe, Sérgio Ramos e Marcelo, Khedira, Modric e Isco, Cristiano Ronaldo, Benzema e Bale. Tem que saber essas coisas todas. Eu não sei porque eu sou melhor que você, não, que vai começar, não. Eu sei porque eu tenho mais experiência que você. E eu aprendi, essa experiência se adquire com o tempo, lendo, vendo e estudando. Yata, obrigado pela aula. Obrigado a você pela oportunidade de poder falar para a sua audiência, né? Que eu sei que é maravilhosa, eu acompanho, já vi muito na internet, e em especial para os amigos árabes, e que eu vou repetir, adorei a Arábia Saudita, fiquei apaixonado pela Arábia Saudita, espero voltar um dia lá. Massalam. Tá certo, começamos com o Yata Anderson. Discorremos, né, sobre vários assuntos aqui, eu tenho certeza que vai agradar todo mundo, né? Percorremos a seara do futebol, televisão, rádio, mundo árabe, foi muito importante. Eu acho que muitas vezes você não faz as entrevistas propriamente ditas com os descendentes, mas as pessoas que, de repente, têm uma visão de fora, que participaram também, que conviveram. E a gente encerra essa trilogia hoje com Yata, começamos com o René Simões, passamos pela Sara Fischer e agora Yata Anderson, justamente para pegar essa visão, né? Visão de quem viveu e conhece um pouquinho, né? Pode dar essa opinião abalizada do amigo do rei, com o qual conversamos hoje. Mais uma vez, muito obrigado.